E aí, galera do YouTube, eu sou o Joey do canal MangaTube. E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo de review, trazendo a review de um mangá lançamento da editora Pipoca Nankin. E nós estamos falando de Jun, né, que é um manhwa, um quadrinho coreano. Então, se você quiser saber qual foi a minha opinião a respeito dessa obra e quem sabe a minha opinião te ajude a decidir se você compra ou se você não compra, continue aí no vídeo que após a vinheta vou falar tudo o que vocês precisam saber. E se você já curte esses vídeos de review, já sabe, deixa aí o seu gostei porque ele ajuda a gente pra caramba. Se não for inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação, coloca pra você receber todas as notificações. Assim, sempre que sair um vídeo novo, você vai ser avisado. Se quiser ajudar o canal de alguma outra forma, você pode clicar aí no botão Seja Membro, lembrando que tem sorteios exclusivos para membros todos os meses, fazer uma doação por Pix ou até mesmo clicar aí no botão de Valeu, que fica embaixo do vídeo. Também queria agradecer a editora Pipoca Nankin, que foi quem fez o envio aqui do quadrinho pra gente. Então, beijão pro Pipoca Nankin, muito obrigado por mais uma vez fazer esse envio pro canal e apoiar aqui, né, as nossas reviews, fazer com que mais pessoas conheçam os lançamentos da editora. E agora sim, aquele resuminho da obra, sem dar muitos spoilers, né, do que se trata Jun. O manhwa, ele retrata a história de Jun Choi, que é um músico coreano autista. E aí, durante toda a história, nós vamos ver a vida dele, as dificuldades que ele enfrentou e também como que ele começou a gostar, a tomar esse gosto e entrar aí no mundo da música, se tornando assim um dos maiores artistas de Pansori. E aí, se você quiser saber mais a respeito da trajetória e da vida do Jun, só lendo para você saber. E, gente, que história demais, magnífica, assim, tudo que puder de elogios para essa história ela vai ter. E olha que ela me pegou de surpresa. Porque, geralmente, eu não costumo ir atrás, assim, de sinopses de obras que eu não conheço. Muitas vezes eu dou uma lida, assim, bem por cima do que a história é, mas, de fato, eu tento saber o mínimo possível. Porque eu gosto de ser pego de surpresa nessas obras em que eu não conheço. O que eu sabia da história é que é da mesma autora de Grama e de A Espera, que também outros dois quadrinhos coreanos que inclusive tem review aqui no canal e que eu tinha amado de paixão. Então a minha expectativa pro Jun estava lá no alto e claro que ela correspondeu. O que já mostrou pra mim que essa autora, ela de fato sabe fazer história boa, ela nasceu pra isso e justifica todos os prêmios que ela ganhou, porque ela consegue tocar a gente com as histórias que ela cria. E a história que a gente vê aqui em Jun, ela é encantadora, mas ao mesmo tempo ela é triste. Encantadora por quê? Porque ela retrata a vida de uma pessoa que tem um espectro autista. E com a história, a autora mostra que essas pessoas podem sim ter uma vida como qualquer outra pessoa, né? Como uma pessoa que não tem autismo. E que também elas podem ser tão talentosas quanto, né? Ou até mais, porque eu não consigo fazer um terço do que o Jun faz nessa história. E triste, porque ela também é uma história realista, então ela mostra pra gente todas as dificuldades e os preconceitos que essas pessoas acabam sofrendo da sociedade, para coisas que pra nós pode parecer muito simples. E a autora com essa história, ela quer de fato, né, trazer pra gente esse choque de realidade, mostrar como é o preconceito que o autista sofre, os olhares tortos que sofre da sociedade, né? Por exemplo, na escola, professores que se recusam a ter uma criança autista na sala de aula por conta de não ter paciência para lidar ou não saber, né, como lidar. E tudo isso é mostrado pra gente da forma mais clara. A gente tem a visão, né, da sociedade, a visão de como o Jun é com a sua família, como que foi para a família descobrir, o que a família precisava fazer, como agir em determinada situação. Então é de fato, é uma história bem realista, até porque, né, ela é baseada em fatos reais. O Jun Choi, ele de fato é um músico coreano e que também é autista. Além do mais, como é uma história de uma família sul-coreana, a gente acaba conhecendo um pouco sobre a cultura de lá. Como os costumes, né, e tudo mais. E acho uma coisa muito legal que a gente tem aqui no manhwa é que sempre que a história traz pra gente algum termo coreano, né, algo que é muito específico da cultura, tem sempre uma nota de rodapé.
pra gente saber o que aquilo significa, o porquê que é feito aquilo, como que é. A gente consegue também aprender um pouco mais sobre uma cultura de um outro país. Ela é uma história super fácil de entender. Como eu disse, ela retrata, né, o cotidiano do Jun e da sua família. E as falas dos personagens, elas são falas bem naturais e bem realistas. A autora, ela tem um traço único e que muitas pessoas vão achar esse traço feio por conta dele ser um traço bem simplista. Mas já eu acho o contrário, eu acho lindo demais. E essa simplicidade da autora, né, a forma como ela desenha, pra mim, é única. E ela consegue passar muita mensagem através desses traços. Ela tem um traço bem emblemático. Algumas cenas em que ela desenha, não só no Jun, mas nas outras histórias dela que eu li, são cenas bastante emblemáticas, né? Então ela traz uma linguagem bem subliminar em alguns dos desenhos que ela faz. Então mesmo com essa simplicidade, ela consegue trazer pra gente, passar pra gente algo mais profundo. Além da história, no começo a gente tem as palavras de um diretor musical e no final a gente tem algumas palavras da própria autora dizendo para ela como que foi escrever essa história, como que foi, da onde que surgiu a ideia, né? E como que foi a convivência com o Jun durante ali as reuniões enquanto o quadrinho estava sendo feito. A qualidade está bem bonita, então a gente tem um quadrinho com capa dura, ó, conseguindo, né, os mesmos moldes de grama e também a espera, com sobrecapa, e ainda na sobrecapa a gente tem detalhes em verniz. As páginas são em papel offset, tem alguma transparência ali no papel, mas para mim não foi nada que interferiu na leitura. E a encadernação eu achei muito boa, apesar dele ser um mangá de capa dura, né, e às vezes, dependendo da grossura, fica mais difícil de ler. Mas eu achei que não, né, até porque o Jun, ele não é um mangá muito grosso, ele tem cerca de 250 páginas, então ele é bem confortável na hora de ler. Eu sempre recomendo, né, tira a sobrecapa para ler, que você vai ver que vai ficar mais confortável ainda. E ele também acompanha um fitilho que você pode usar como marca-página. É uma história one shot, então aqui você tem o começo, meio e final, significa que ela não continua em uma outra história. Ele custa a preço de capa, essa versão física, R$ 74,90, ou você também pode adquirir a versão digital, que custa R$ 54,90. Para ambos, eu vou deixar o link aí da Amazon na descrição. E, gente, é uma história, assim, muito linda, sabe? É uma história de encorajamento, é uma história de superação. É aquele tipo de obra mais sensível e que, com certeza, vai fazer você se emocionar. E, sabe, é do tipo de história que te faz crescer como ser humano, né? Que faz você entender que preconceito é uma coisa que, de fato, não deveria existir, mas que, infelizmente, existe, né? E que as barreiras que a gente acredita que uma pessoa com deficiência possui, muitas vezes é coisa só da nossa cabeça, né? De achar que são aquelas pessoas que a gente tem que ter dó. E não, essa história fala muito, muito disso. Por isso que eu falo que é uma história de encorajamento e superação. E não só para pessoas que são autistas, né? Claro que os autistas vão se sentir muito representados, mas principalmente para quem não é. Para conhecer mais como é a vida, né, de alguém que tem esse espectro, entender que ela pode sim ter uma vida normal, que ela pode colocar os seus talentos para fora, assim como o Jun colocou. E hoje, né, é extremamente famoso. Então essa história ela é uma valiosa lição de vida e também de aceitação e combate aos preconceitos que a gente tem na nossa sociedade. Então se for para falar se vale ou não vale a pena, vale demais a pena, sim. Foi uma das melhores histórias que eu já li e quero mais obras dessa autora aqui, porque eu já vi aqui, já a terceira dela e eu já gostei, então já dá pra ver que ela só tem história muito boa. Super recomendo você ir atrás de Jun, se você tiver a oportunidade. Bom, pessoal, então essa foi a minha opinião a respeito de Jun. Eu espero que vocês tenham gostado. Então deixa aí o seu gostei, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, clica no sininho de notificação, coloca pra você receber todas as notificações, assim sempre que sair um vídeo novo, você vai ser avisado. Deixa aí também nos comentários qual foi a sua opinião a respeito de Jun. E lembra, se você curtiu muito o vídeo, você pode usar aí a opção valeu demais, que tem aí, tá aí embaixo. Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, valeu, falou!